Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. BNI, a maior rede de networking em negócios do mundo. Seja membro. Imobiliária Cardinale, a maior e mais completa imobiliária do interior paulista. Grupo Engefort. Engefort 8000. Alarme sem fio. Proteção sem falhas. Jabu. Elétrica, hidráulica e iluminação. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. Latina. Orgulho em ser brasileira. Mais de 30 anos de mercado. Seu momento. Nosso Eletro. E Elden. Gestão de marketing e vendas. 15 anos acelerando o crescimento de empresas. Bem-vindos ao Quebra-Cabeça do Sucesso, mais divertido e desafiador videocast e programa de TV sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulilo e vou conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você monte o seu quebra-cabeça do sucesso. E o tema do episódio de hoje é a preparação e a mentalidade de um árbitro de elite. A profissão de árbitro de futebol no Brasil exige preparação física, técnica e psicológica. Apesar de não ser totalmente profissionalizada para a maioria dos árbitros, é uma carreira marcada por exigências e desafios constantes, e com remuneração que varia de acordo com a competição e com a categoria. A entidade máxima responsável pela arbitragem no Brasil é a Comissão de Arbitragem na CBF, que também faz a escala dos árbitros para as principais competições nacionais. Antes de falar quem é o convidado, eu vou passar para vocês recados dos nossos patrocinadores, que são empresas de muito sucesso. Se você ainda não conhece, vale a visita à loja de fábrica da Latina, em São Carlos. É um espaço pensado para aproximar os consumidores da tradição e da inovação que a marca oferece há mais de 30 anos. Lá você encontra lavadoras, secadoras, ventiladores de teto, purificadores de água, que facilitam a rotina e levam mais conforto para sua casa. A loja funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde e ao sábado, das 8 ao meio-dia. Fica na Avenida Getúlio Vargas, 2700. E se você quiser mais informações, pode entrar em contato pelo WhatsApp 16 997 50 9840. Vale a pena conhecer de perto as novidades e aproveitar as condições da loja de fábrica. Latina, seu momento, nosso Eletro. A linha de alarmes Engefort 8000 chegou com tecnologia 100% sem fio e controle total pelo aplicativo, ideal para residências e empresas. É uma instalação limpa e rápida, com visual discreto e moderno. É uma segurança profissional por quem entende do assunto, o grupo Engefort. Então peça uma simulação gratuita, sem compromisso, e será atendido em até 24 horas. Alarme sem fio, proteção sem falhas, é com o grupo Engefort. Quando o assunto é marketing, a Helden é referência em transformar ideias em resultado. A agência atua de forma completa, oferecendo desde a criação de campanhas digitais a estratégias offline que ampliam a presença da sua marca no mercado. O diferencial está na forma como cada projeto é desenvolvido, sempre com planejamento estratégico, análise do público e foco em performance. Isso garante que as ações não sejam apenas criativas, mas que também tenham muito resultado, que impacte diretamente no crescimento da sua venda e no fortalecimento da sua marca. Com a Helden, você terá uma trajetória que também deixará marcas. E agora chegou o momento de apresentar o meu convidado. Nascido em São Carlos, ele é formado em Educação Física e árbitro na Federação Paulista de Futebol. Ele já presidiu a comissão de arbitragem da CBF, já trabalhou na Conmebol e por mais de 10 anos na FIFA. Ele é casado com a Mônica, pai do Gustavo e do Theo, e nas horas vagas adora fazer um churrasco. Meu convidado de hoje é o Wilson Seneme. Muito bem-vindo! Obrigado, Uma honra ter você aqui hoje para falar de futebol, de arbitragem, de carreira. É verdade, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e gostei do churrasco. A verdade, fácil, né? Qual o brasileiro que não gosta? É uma paixão churrasco? nacional, É uma né? paixão. São Carlense, principalmente, adora. E é o momento que você tá ali com a família, com os amigos, né? De descontração total. Aquele momento que passa rápido, a gente nem percebe.
Talvez seja aí um pouco da herança do futebol, né? O futebol tem muito isso, jogadores. Então, os árbitros também fazem churrasco. Árbitro também é gente, como a gente. Árbitro também é gente, né? Também faz churrasco. Quando a gente fala da sua infância aqui em São Carlos, a sua brincadeira predileta já era o futebol? Já, sempre foi o futebol na rua. Naquela época a gente jogava na rua, né? E eu lembro muito bem, por exemplo, na época de Natal, o que a gente mais ganhava na época eram bolas, né? E quanto mais, melhor. Me recordo até essa questão das bolas, de me recordar do cheiro da bola daquela época, que era cheiro de couro, né? Hoje em dia, se você comprar uma bola nova, ela não tem cheiro. Uhum. E aquela época ficou aquela lembrança do cheiro da bola de couro, né? E eu comecei a minha vida esportiva, na verdade, sempre fui futebol, né? Comecei jogando no Paulistinha, antigo Paulistinha aqui de São Carlos, com o professor Degan. Né? E você sempre foi zagueiro ou você tentava ir pro ataque também, no começo? Não, eu sempre percebi que eu não tinha essa habilidade toda para jogar no ataque, né? E eu era um menino grande, assim, de corpo, sempre fui canhoto, né? E é difícil encontrar um canhoto que jogue na zaga, né, pelo lado esquerdo. Então, sempre joguei ali, ou na lateral esquerda, ou como zagueiro pela lateral, né? Talvez eu tive um pouco de destaque aí no futebol jogando em função de ser canhoto. Por aquele lado é mais difícil de você encontrar. E aí do Paulistinha, como é que foi esse crescimento até você chegar lá no Guarani? Então, eu fiquei 5 anos jogando, dos 10 aos 15 anos eu joguei no Paulistinha, né? E foi muito, muito engraçado, assim, porque num jogo, eu já estava terminando a minha época do Paulistinha, né? Eu estava preocupado, eu vou jogar futebol, eu vou só estudar, o que é que eu vou fazer da vida? Porque com 15 anos você sonha em ser jogador, quem não sonha, né? Então, nós fomos jogar um jogo em São Paulo, era uma quartas de final do campeonato estadual contra o próprio Guarani. Só que o Guarani era o Guarani daquela época. Tanto o Guarani quanto a Ponte Preta eram os clubes principais de categoria de base, né? Quem é da época lembra disso. Eu sou de Campinas, né? Então. E eu morava na Princesa do Oeste, entre o Brinco de Ouro e o Moisés Lucarelli. Que então legal. Eu peguei esse auge assim, das torcidas, briga de rua, auge também pro outro lado, né? Mas os estádios 80, lotados. Então, anos 80, anos 90, foi o auge das categorias de base do Guarani e da Ponte Preta. E eu jogando contra o Guarani, perdemos assim, o Paulistinha perdeu de 6-0. Pra nunca mais esquecer. Pra nunca mais esquecer. E eu tô lá me lamentando no vestiário, e o treinador do Guarani, lembro bem, o Jenner, o nome dele, o Jenner de Santos, ele é. O Jenner entrou assim, eu vi o cara com a camisa do Guarani, o que esse cara tá fazendo aqui? E olhou para mim e falou, posso falar com você? Aí eu fui lá falar... O que eu fiz? O que eu fiz, né? De errado, mais alguma coisa? Vou tomar mais bronca. Pois perdendo de 6-0, e aí ele me convidou para fazer um teste no Guarani. Eu até brinquei na hora com ele, né? Falei... Mas, cara, nós perdemos de 6-0, eu sou zagueiro, você tem certeza que você quer que eu vá fazer teste? Ele deu risada, eu falei, não, eu quero, porque você é canhoto e eu consigo te usar, tanto na zaga quanto na lateral esquerda. E eu gostei de você, acho que você tem capacidade. É a visão do treinador, né? Aquela coisa que nem mesmo a gente percebe. E eu fui pro Guarani, fiz o teste em uma semana... Fui aprovado, morei ali, né, no clube, era o clube do Guarani ali, treinava no CT do Guarani, morava embaixo ali das arquibancadas, né? Você conhece bem, comia lanche no Patropi. Do lado de casa. É isso aí. Comprava pão na padaria Piracanga. Exatamente, tem o pão de açúcar ali. Na frente. Isso, então assim, a minha vida foi ali durante 5 anos também. E como é que é? No auge ali de vestibular, sendo jogador de futebol, você conseguir fazer uma faculdade, ou a faculdade veio depois? Porque não é normal o jogador de futebol estudar, né? A faculdade, a graduação. Não é normal, mas assim, no Guarani eu tive a possibilidade de ser convocado para a seleção brasileira, né? Porque como o Guarani e a Ponte Preta eram 2 times de primeira linha na categoria de base, os treinadores da seleção iam lá ver os treinos, né?
Então eu passei pela seleção brasileira sub-17, enfim. Eu nem pensava em estudar. Uhum. O estudo para mim, enfim, é duro falar isso, mas é uma realidade isso. Para um menino de 17, 18 anos, que eu estava ali já há 3 anos, ter jogado na seleção, treinava com os grandes jogadores ali, Evair, Ricardo Rocha. Ricardo Rocha morava no meu prédio. Pois é. Nossa, a gente tá muito íntimo na conversa. Um cara nota 10, Ricardo Rocha, né? De Recife, um pernambucano, assim, um cara fantástico, o Ricardo Rocha, né? E ele era zagueiro, então eu admirava mais ainda o Ricardo Rocha. E aí não tem tempo, treino o dia inteiro, fica focado no futebol, aí vem um vestibular. Por isso que eu fiquei olhando, formado em educação física, em que momento que ele conseguiu, né? Na verdade, eu saí do Guarani com 20 anos, né? E eu recebi uma proposta do Grêmio São Cardense para começar na categoria profissional. Eu peguei aqui também o melhor momento do Grêmio São Cardense, que foi campeão da 2ª divisão, subiu para terceira, intermediária e primeira, isso em 4 anos. E eu fiz parte desse time, né? Então, valeu a pena eu ter vindo para cá. Só que quando eu venho para cá, um dos motivos também é que aqui tem a faculdade, né? De educação física. E eu uni aí o útil ao agradável para mim e consegui, nesse período que eu fiquei aqui de 4 anos, consegui fazer educação física na Fundação Educacional, era ainda, ali no Rui Barbosa, antes de ir lá para a Universidade Federal, né? Onde se formou um monte de lendas aí da educação física, se formou ali. E eu consegui, mesmo às vezes, por exemplo, eu fui contratado pela Lemense, aqui de Leme, mas é na região. Então eu treinava de manhã, à tarde e vinha, lembro que tinha uma Brasília, rezava para ela não quebrar e vinha de Leme para cá à noite, estudava, dormia na casa da minha mãe e de manhã eu ia para Leme para poder treinar novamente. Imagino que foi um período muito difícil, muito corrido e que exigiu muita disciplina para conseguir não desistir, né? Porque não era justo assim comigo e eu pensava muito nisso no futuro. E eu não posso ter uma única opção na minha vida, né? Tudo bem, eu quero ser jogador, eu acho que eu vou ser, mas eu não tenho essa certeza. E se eu não for? O que me sobra depois com 20 e poucos anos, 25 anos? Né? Naquela época, o mundo não tinha toda essa diversidade eletrônica, todas essas possibilidades que tem hoje. Então, a formação educacional, ter um curso universitário era primordial para uma pessoa. Então eu me esforcei aí, né? Talvez pela educação que a gente teve também, ajudou muito, né? Agradeço aqui meu pai, seu Wilson e a dona Lourdes pela educação e, enfim, consegui me formar, né? Aí você começou a dar aula? Comecei a dar aula, porque eu deixei de jogar futebol, né? Não me recordo bem disso, fui tentar jogar no interior do Paraná. Depois daqui do Grêmio, fui para Lemense. Aí com 25 anos, eu fui jogar no interior do Paraná, né? Assim, é muito longe, eu adoro o Paraná. O Paraná tem cidades maravilhosas no interior, né? Só que assim, é muito longe daqui. Eu fui jogar na divisa com Santa Catarina, né? Em Porto União eu fui jogar, né? Porto União, o rio separa com União da Vitória, né? Então assim, sofri muito ali. Sofri muito, as condições não eram boas, o mês durava 50 90 dias. Era pior ainda. Era pior ainda, eram 90 dias, a alimentação não era boa, era sofrido, foi sofrido. Então eu decidi... Então chega um momento que eu não vou mais ser jogador de futebol, sou formado em educação física, vou dar aula. Exatamente. E aí, você é árbitro? E o árbitro o veio árbitro, da onde? Zero. O árbitro, por enquanto... Até aí não passava pela cabeça. Até os 26 anos, nunca passou pela minha cabeça apitar um jogo de futebol, apesar de ser filho de árbitro. Ah, não sabia que seu pai era. Pois é, meu pai foi árbitro aqui em São Carlos, futebol amador. Talvez as coisas, né? Então, eu me lembro muito bem de meu pai apitando futebol amador. Meu pai era o famoso Sarney, aqui em São Carlos. Ele tinha um bigodão branco e o cabelo branco para trás, assim. E o pessoal apelidou ele de Sarney, né? Figura única, então. Então ele me levava, às vezes, para assistir o jogo. Eu era menino, 10 anos, né?
E eu ficava no alambrado, assim, pendurado no alambrado, rezando para ninguém me reconhecer que eu era filho do juiz. Claro, porque já iam xingar, né? Um dos Nossa, lados ia xingar. não, é capaz de me pegar ali e falar, Chantagem. ou você faz aí, ó quem tá aqui, né? Mas assim, eu escutava muito xingo, coitada da minha mãe, né? Sim. Porque xingavam muito o meu pai, então era algo que me impactou. Negativamente, Pois né? é, e poderia ter me traumatizado, né? Aham. Mas não. E o que despertou isso aos 26 anos? Quando eu me formo e presto o concurso do Estado, você sabe que professor de educação física não ganha bem, né? Então, o que aconteceu? Como eu joguei futebol, tinha uns campeonatos que o Estado organizava, né? Campeonatos e tal, e precisava dos árbitros para apitar, principalmente futsal, né? Que eu gostava muito. Então, eu, para ganhar um extra, né, ia nos torneios, por exemplo, Jogos da Primavera aqui de São Carlos, e eu apitava esses jogos. E esses jogos me ajudavam muito a completar minha renda. Porque daí ganhava por jogo. Ganhava por jogo. Então, assim, como, por exemplo, depois eu gostei disso, fui apitar jogos, por exemplo, no São Carlos Clube, no Country São Carlos Clube, que são os clubes aqui, né? Eu ainda não tinha me metido ainda no futebol amador, que eu achava muito perigoso. Como eu tinha jogado futebol aqui, era algo meio perigoso as pessoas me reconhecerem, né? Uhum. Então, assim, mas nos clubes, esses campeonatos escolares, no SESC, que tem durante a semana, né? Tem aquele futebol de 7, futebol, é legal. E isso completava muito minha renda. Mas até aí não existia ainda formação de árbitro. Não, nada, nem pensava nisso. Mas como ela completava a minha renda, eu fui buscando cada vez mais, porque eu conseguia comer as minhas pizzas e até pôr gasolina na minha Brasília através desse dinheiro. Melhorou muito a minha qualidade de vida, né? Então, até que um companheiro meu de trabalho, de escola, falou, eu vou fazer o curso na federação. Vou lá fazer a Federação Paulista que faz o curso de árbitro é em São Paulo. É em São Paulo, né? Eu falei, mas deve ser caro. E realmente é relativamente caro, é um salário mínimo por mês, né? E para quem não tinha nada, enfim, além disso eu tinha que pegar o ônibus aqui. Tem o custo da viagem. Tem o custo da viagem, uma vez por semana, durante um ano você tem que ir para São Paulo, né? Mas eu pensei, eu falei, eu não vou não, né? Não vou. Iam eu e mais dois no mesmo carro para dividir a gasolina para São Paulo, para fazer a inscrição. E aí o meu colega, na hora de ir, passou em casa. Eu falei, quer saber? Entra aí, vamos lá. Não tô fazendo nada mesmo. Não, mas eu não tenho dinheiro para pagar, eu falei para ele. Ele falou, não precisa, deixa quieto, vamos passear. Ele falou, e eu entrei no carro, Como cheguei... é a vida, né? Olha o destino preparando tudo, né? Pois eu fiz a inscrição, né? Forçadamente ali por eles, né? E posso te dizer, eles dois não foram aprovados na inscrição. Não foram aprovados, porque tinha um vestibular antes. Você tinha que fazer umas provas, né? E nós fizemos lá as provas. E eles não passaram na prova, os dois. E aí sua carona acabou. E eu passei. E a carona acabou daí, porque a carona não passou? Não, mas a gente não sabia o resultado. Não, então, mas depois, para fazer o curso, não tinha mais eles. Não, a carona acabou. E eu passei, só que assim... Depois eu fui atrás, na verdade, para ver o quanto que ganhava um árbitro da federação. E aí ganhava muito melhor do que eu ganhava apitando aqui. E aí você entendeu que era um investimento. Aí eu falei, rapaz, eu acho que eu vou tentar isso. Como eu joguei futebol, eu devo ter alguma qualidade para isso, né? E enfim, fui lá, fiz os cursos e comecei a apitar amador aqui, só que não em São Carlos, em Araraquara, porque ali ninguém me conhecia. Então, e eu vi que eu tinha uma habilidade diferente. Eu tinha. Na verdade, eu pensava, eu amava futebol, eu amo futebol. Minha vida é futebol, né? E eu pensei que eu tinha nascido para jogar. E eu descobri, sinceramente, que eu tinha nascido para apitar. Era outro talento. Era impressionante como... Não que eu não jogasse bem, porque eu cheguei à seleção brasileira. Eu fui profissional por 5 anos. Então eu era um bom zagueiro, eu me considerava um bom zagueiro. Mas para apitar,
sinceramente, eu me sentia muito diferenciado dos outros. Era muito mais fácil para mim. Você tá falando isso, me lembrou agora uma cena lá em casa. É, Olha, meu filho tá com 15, ele devia ter 2, 3. Então a gente tá falando de 2012, 2011. A é, família toda de corintiano. E aí meu filho faz aniversário 5 de dezembro. Então foi perto dessa data, uma final Palmeiras e Corinthians. sim. Aí tava a família inteira em casa. Aí eu lembro do Luiz Fernando, meu marido, falando Aham. pro meu pai: esse juiz é aqui de São Carlos. É. Aí meu tio vira e fala: ó, esse cara é bom. O Tite fala que ele é quase ou é perfeito. É verdade. Falei, ó, o Tite É elogiar. verdade. Olha, me arrepiei agora aqui, ó. Realmente você era diferenciado. Então, É. como jogador de futebol, você era bom, sim, mas como árbitro foi onde você realmente se destacou, né? Sim, e eu tinha muita credibilidade no meio. Me recordo muito, você falou do Tite, e eu me recordo de onde o Tite tirou essa referência minha. Lógico que do campo, Uhum. mas ele conta, até hoje ele conta. Depois eu trabalhei na CBF e ele era o técnico da seleção, e a gente conversava muito, almoçava junto todo dia. E ele conta que um dia, ali no Pacaembu, o que separava o vestiário do Corinthians e o vestiário dos árbitros era uma parede. Só que a parede, ela não ia até o teto, ela tinha um vão em E cima. vazava ali. Então escutava tudo o que falava. E um dia o Tite falou que escutou eu numa reunião do corredor assim, antes de entrar no campo, falando como jogador. Tinha jogado bola. Então, reunido com os assistentes, com o quarto Aquele árbitro, discurso de aquela motivação. coisa, vamos lá, e não sei o que. Ele disse que a partir daquilo ali, ele falou, cara, eu nunca tinha visto os árbitros por esse lado, e o Sené me despertou. E eu vi como eles entraram, depois eu fiquei olhando como eles entraram no jogo, e vocês entraram com uma raça, como se fosse jogador. E eu, nossa, eu adorei ter sido reconhecido por um cara tão importante. Mais do que isso, ele ter tido essa visão da arbitragem, não do CNM só, né? E sim, na verdade foi isso. Eu descobri que eu tinha um talento para fazer arbitragem, né? Mas quando a gente fala dos elogios do Tite, a gente tá falando assim de 0,0001% dos elogios que o árbitro recebe. 99,999 é crítica, é É reclamação. Como que lida com isso? Como é que é a cabeça de um árbitro? É difícil. Eu te digo que um árbitro de futebol só sobrevive a todas as críticas em função de que a arbitragem te entra na veia, no seu sangue, e se transforma num amor seu, né? Mas lá no treinamento, lá na Federação Paulista, quando você vai fazer, eles não falam desse lado psicológico, de preparação mental mesmo para encarar tudo isso. É mais técnico. Hoje em dia tem. Mas na sua época não tinha esse Na minha apoio. época, até começou já naquela época, mas eram psicólogos gerais, né? Não era do esporte ali, Então, mas focado nisso. se do esporte já seria difícil, imagina da arbitragem. Uhum. Tem que ser mais específico ainda, né? A FIFA, por exemplo, a FIFA nos eventos da FIFA, ela não tem psicólogo, ela não leva psicólogo, né? Porque tinha antes, e isso muitas vezes gerava muito fator emotivo para os árbitros antes de partidas, né? E a FIFA, pela mentalidade que tem hoje a comissão de arbitragem da FIFA, né? Claro, ela resolveu não colocar mais esse tipo de... Então hoje a FIFA trabalha com a preparação física e com a preparação técnica dos árbitros. E essa né? pressão toda, cada um administra como consegue. Na verdade, no meu caso, experiência própria, 2 fatores são fundamentais. O primeiro é gostar muito de futebol, é não conseguir ficar uma semana sem futebol. Eu ia entrar em depressão. Esse é o ponto número 1. E o ponto número 2 é o aspecto financeiro. Com certeza, porque eu ver que eu tenho um talento. Sabe o que você olhar para sua frente, você vê a luz? Uhum. A luz no fim É o seu do túnel. propósito, né? Você se Exato. descobrir. Então, assim, as pressões... O que me motivou muito foi os erros, né? Os erros, por mais que possa parecer estranho, eles foram a minha motivação de não errar novamente. Porque era horrível errar. É péssimo errar, cai o mundo em cima da sua cabeça. Você já cai o seu mundo para você mesmo. E aí o mundo de todo mundo cai em cima de você.
né? Então, é diferente de um erro de um jogador. Uhum. Porque tem 11 no campo, tem o técnico, tem toda aquela proteção que o jogador tem de que ele pode errar, né? Agora, o juiz não pode errar. Então, cai o mundo. E eu senti isso algumas vezes e é muito ruim. Então, eu falava, pro próximo jogo, ou eu erro coisa simples só, né? Eu não vou aguentar errar essas coisas grandes. Então, eu me preparei muito ao longo da minha carreira de analisar jogos de maneira pessoal, analisar características de jogadores, de técnicos. Essa experiência de ter jogado futebol me agregou muito. Então eu consegui fazer mais ou menos o trabalho que a federação faz hoje, que é dar todas essas condições para os árbitros desenvolverem a sua carreira, né? Mas quando você olha para trás e fala desses erros, né? Por que eles aconteciam? Era posicionamento? Era interpretação equivocada? Você chega a analisar depois e entendeu? Ou não tinha mesmo como saber? Não, a maioria dos meus erros foi por perda de concentração. Né, por algum motivo. Ou algum motivo ali no jogo mesmo, que você está nervoso com algum jogador, né? Ou te conto um caso aqui. Eu fui apitar um dia no Canindé, Portuguesa e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, né? E eu fui de carro daqui para lá e eu rodei o carro na pista. Tava chovendo muito na Bandeirantes, o meu carro aquaplanou e eu rodei e fui parar no canteiro central. E assim, cara, olha o susto que eu tomei. E chegar para apitar. Né? Então eu fui pro jogo, eu tava tremendo, assim, de medo medo da morte, né? Medo da morte, porque é duro. E cheguei no estádio, fui pro jogo, enfim, eu tava ali e não tava ali. Né? Mas nesses casos tem sempre escalado um árbitro reserva? Para uma emergência, de você falar não tô bem, ou você não percebeu que não estava tão bem também? Então, o meio do futebol, quando você substitui um árbitro, por si só, se ele se lesiona, já é sátira, né? Já chama, é diferente de um jogador que se lesiona. Tá. Árbitro não pode se lesionar, árbitro não pode rodar o carro. Entendi. Né? Não pode ter acidente. Árbitro chama muita atenção e isso ia prejudicar minha carreira. Entendi. Era um clássico. Eu não quero perder um clássico português naquela época, que a Portuguesa estava na Série A do Brasileiro. Nossa, de jeito nenhum eu ia perder esse jogo. E aí você sentiu que a tua performance não foi adequada? Foi legal e eu cometi um erro mesmo. Eu não marquei um pênalti, eu lembro muito bem que eu não marquei um pênalti e foi pênalti. E assim, é incrível isso. Perdi a concentração, vi a jogada, não consegui avaliar como eu deveria. 5 segundos depois, me volta a fita na cabeça e eu, cara, foi pênalti. E aí não tem o que fazer, não dá pra voltar. Não tem o que fazer. Eu acho que mais difícil até do que errar é você conviver com o erro ao longo do jogo. Porque você tem que parar ali o erro. Né? Tem que parar ali. Eu já ia compensar, já ia dar um pênalti pro outro. Pois é. Por isso que você está aqui me entrevistando. E eu sou entrevistado. Você é o árbitro e eu sou a engenheira. Exatamente. Pra mim, 1 mais 1 é 2. E foi ali, eu já compenso do outro lado e pronto. Isso, mas assim, então, é aquilo, é aquela batalha mental. É aquela fortaleza mental de você ter que continuar sendo justo e rezar para Deus te ajudar, para o resultado do jogo te ajudar. Mas sem você interferir no resultado. Porque, na verdade, se você interfere no resultado dessa maneira, a sua credibilidade, a principal virtude de um árbitro não é ele acertar ou ele errar. É a credibilidade que ele tem. E se você perde a credibilidade entre os jogadores, entre os torcedores, entre a imprensa, acabou para você. Você pode acertar tudo. Se você não tem credibilidade, eles vão sempre desconfiar de você. Então, baseado nisso, né, que eu contei essa história aí para você ver o quanto o árbitro, como que um engenheiro erra, como que um narrador erra. Né? É a mesma pergunta. Como que um médico erra, como que um piloto de avião erra. Como que um árbitro cada um vai lidar com a sua consequência. Entendeu? Mas se tivesse o VAR naquela época, então teria te salvado desse caso especificamente? Nesse caso sim, porque foi uma jogada fácil. Né? Foi uma jogada fácil, provavelmente sim. E é um dos problemas do VAR, né? Na minha visão. Então vamos lá, para quem não sabe, você foi um dos responsáveis por colocar o VAR em toda a América do Sul. Toda a América do Sul. Na verdade, eu me senti aí um bandeirante, de
desbravando o interior de São Paulo, subindo a Serra de Santos. Como é que foi? Existiu muita rejeição? Muita rejeição. Eu fui ironizado em entrevista. Eu fui no Uruguai, né, em Montevidéu, que eles ironizaram o VAR. Na Argentina, a Argentina foi um dos últimos países da América do Sul a aceitar o VAR. Eles falaram, aqui não, nunca, né? E eu já tinha implementado o VAR na Conmebol, na Libertadores. Então a Argentina não gostava do VAR, só que ela tinha que aceitar o VAR pelo jogo da Libertadores. Então olha a rejeição, olha a pressão que a gente sofreu, né? E eu falava, não, é o futuro. É o futuro e é o futuro próximo. E você vai ver que vocês não vão conseguir, né? E eles ironizavam na minha cara, assim, descarado. Mas eu já estava acostumado com isso e sim, hoje a Conmebol, por exemplo, que a gente criou lá também o centro de treinamento para árbitros. Né? Que é no Paraguai. Em Assunção. Eu brinco até que aquele centro de treinamento devia chamar o Wilson Seneme. Talvez chame quando eu morrer. É, homenagem. Pois é sempre assim, né? Mas assim, a gente que fez um centro, é legal isso, que é uma referência aqui para o Brasil que deveria, né? O Brasil não tem um centro de treinamento para árbitro. Não, foi o nosso projeto apresentado e que eu não pude concluir. Como é que é o centro de treinamento? É um centro de treinamento com as mesmas dimensões dos campos, porque a Conmebol padroniza os campos. A CBF não. A Conmebol padroniza. Então, o mesmo padrão dos jogos, a gente fez no campo. A mesma posição das câmeras, a gente fez no campo. A mesma cabine do VAR, a gente fez ali naquela estrutura. Então, a gente vai errar, mas vai errar no treino. Você vai lá, você treina, você erra o maior absurdo do mundo, mas você erra no treino, você não prejudica ninguém. E aí, quando você vai para o jogo, você pode até cometer outros erros, mas aqueles que você cometeu no treinamento, você já não comete mais. Quanto mais você treina, menor a chance de errar, né? É assim, jogando videogame. Para tudo, né? Para tudo na vida é o treinamento. Por que o árbitro não vai ser? Então, essa foi a minha proposta aqui para a CBF, né? Do centro de treinamento. Então, assim, eu estava muito empolgado aqui, achando que isso ia acontecer, mas o futebol brasileiro é muito difícil. A política, ela é muito envolvida na área técnica, né? Mas a política, ela chega na prática a atrapalhar a arbitragem? Chega, sim. Ela atrapalha a arbitragem, sim. Por exemplo, na Conmebol, talvez porque a Conmebol, ela, apesar de estar no Paraguai, ela não tem um país. Ela não representa um país. Ela é uma instituição que representa a FIFA e 10 países. Não tem A, B ou C, um único país, né? Então eu tinha como uma blindagem. Isso que eu ia falar, como se tivesse blindar aqueles... Eu ia falar de super-herói que forma aquele campo em volta. Tem esse campo magnético assim, que protege. Eu me sentia assim, né? Acontecia problemas nos jogos, mas a repercussão na Conmebol era muito pouco, né? E aqui no Brasil sabe, é o quintal de casa a CBF. Todos os clubes, todas as federações têm a CBF como o quintal da sua casa, né? Então, chega a hora que quer, entra a hora que quer, fala o que quer, faz o que quer, né? Então, e não fui eu que fiz isso. Mas isso pelo posicionamento da liderança que não impõe regras e limites ali. É uma coisa que vem culturalmente isso, já. É cultura. É cultural e não é do último presidente ou do penúltimo, é secular. É algo cultural da CBF. Então a CBF é muito atacada. E a arbitragem, como ela é o time da CBF em campo, ela se torna muitas vezes alvo dessa troca política. Às vezes um clube toca algum problema ali de uma tabela, ou alguma parte jurídica, ou tem outras áreas, ou a parte financeira, tem algum problema dentro da CBF que não tem nada a ver com a arbitragem. E aí desconta na arbitragem. Aí quando vai lá no campo, tem um errinho, alguma coisa, eles transformam, eles superdimensionam o erro. Para quê? Para ter eco. Para isso ter eco e pressionar não o árbitro, e pressionar a gestão. Isso é o uso político da área técnica, né? E eu senti isso na minha pele. Muitas vezes eu via
Eu via árbitros em jogadas interpretativas, não que ele tinha errado. Ele podia ter pensado do jeito que ele pensou. Alguém podia até achar que ele errou. Mas eu achava que ele estava certo. E se formava assim sabe, uma nuvem negra e uma rodada atrás da outra. Então é um ciclo vicioso a cultura negativa dentro da CBF. E eu não falo, Alessandra, eu não falo assim com maldade, tá? Uhum. Porque não me ficou nada, não. Eu hoje, graças a Deus, dentro do que eu pude conquistar na arbitragem, eu, assim, fui, não como árbitro, mas como gestor, eu fui para 2 Copas do Mundo na comissão de arbitragem da FIFA. Eu escalei o árbitro da final das 2 últimas Copas do Mundo. Eu ajudei a escalar. Sendo que um era sul-americano, o Néstor Pitano, um argentino. Então, assim, eu tenho muitos orgulhos. E a vida é feita de fase, a gente vai entender depois, né? Igual a carona que você pegou sem saber por que entrou no carro e foi, olha onde parou, você vai entender em breve por que tudo isso aconteceu. Pois então assim, não me ficou nada para trás de negativo da CBF. Eu sabia onde eu estava pisando também. Uhum. Eu não vim aqui inocentemente, tá? Aliás, eu costumava dizer para os árbitros, né, para eles se cuidarem, porque não se preocupar comigo, porque o único que tinha um contrato com cláusulas de rescisão era eu. Eu era o único que tinha, né? Então, assim, não me ficou nada para trás. Então, quando eu falo, a crítica que eu faço é em função de que muita gente fala de profissionalizar, mas se essa cultura ela se mantiver de pressão política numa área técnica, né, as coisas não vão evoluir, porque não é só uma questão de você capacitar as pessoas. Você pode dar o treinamento, que está ótimo, como a gente falou agora há pouco. Agora, se a pressão ela é externa, política, e reflete nas escalas do árbitro, caramba, como é que isso não vai afetar a parte técnica das decisões que ele toma, né? Então você não acredita muito no sucesso dessa profissionalização aí prevista para 2027? Não, eu sou uma pessoa otimista, né? Mas lá no fundo... Algumas coisas, não, muitas coisas me preocupam. Quem vai, não é como. Entendi. Não é como, para mim é quem. O como, teoricamente, estaria mais fácil. O como é muito mais fácil. Na verdade, se eles forem inteligentes, eles pegam meu projeto que está lá em algum computador e fazem. Só baixar lá. Não, e fazem, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Meu nome já não ficou mesmo lá no centro da Conmebol. Seria mais um a não ficar. Não tem nenhum problema. Que façam o que tem que fazer. O problema é quem. Quem vai cuidar dos árbitros, quem vai ser o diretor da profissionalização, quem vai estruturar tudo isso, porque tem muitos interesses de pessoas más que eu conheço do meio, que eu já tenho visto. Eu não posso falar nomes, Lógico. né? Mas assim, eu já vejo muita gente cercando. As pessoas más, elas sabem fazer isso. Elas sabem se cercar, chegar da maneira certa para entrar num ambiente que é para ser positivo. Uhum. E eu já estou percebendo isso. Então, eu vejo com muito, com muita apreensão, né, e muita preocupação, quem vai tomar conta dessa profissionalização? Uhum. Como vai ser? Eu aproveito todos os espaços, aproveito o seu espaço, para que as pessoas comecem a prestar atenção mais, não no que vai ser feito, mas quem vai fazer. Uhum. Né? E ver quem é essa pessoa, se ela é competente e se a vida, a capivara dela, né? Vamos atrás, sustentar. Vai lá ver, puxa a capivara dela para ver se ela merece ter aquilo ali, né? Então, eu acho que essa é a minha preocupação em relação à profissionalização. A minha preocupação, aquela engenheira falando de novo, a minha preocupação quando eu vejo os árbitros é a tal da interpretação, que você acabou de falar de um lance e tal. Isso. Não dá para tirar mais interpretações e deixar mais regra? Por exemplo, bola na mão é pênalti, não importa se teve intenção, não teve intenção, ou essa é a magia do futebol, é justamente ter a interpretação? Boa pergunta, né? O futebol, a origem do futebol, não havia árbitro. Essa é a origem do futebol. O futebol era jogado por 2 equipes e não havia árbitro. Não sabia disso. Sim, então o fair play de um jogador era dizer, a bola pegou na minha mão, cara, e eu meti a mão na bola. Então eu fiz falta.
Tá? Isso lá na Inglaterra, Lá né? na Aqui Inglaterra. já não vai funcionar. Não, lá na Inglaterra, e assim, isso durou 5, 6 anos, né? Até que as pessoas viram que não havia um acordo, e aí vão criar a figura do árbitro. E quando criaram a figura do árbitro, ele ficava lá fora, sentado lá. Então os jogadores continuavam decidindo o que era e o que não era, e quando tinha uma dúvida muito grande, para não ficar parado, chama o cara lá fora. Eu falei, e aí? Não, e aí que é isso? Aí resolveram colocar o cara para ele ver melhor dentro do campo. Né? E aí que surge a figura. O que eu quero dizer com isso é que o futebol ele não é um esporte matemático, né? Ele é o esporte mais popular do mundo. Uhum. Né? E é exatamente por ele ser interpretativo nessas ações. E fica aqui a pergunta, você deu o exemplo das mãos, né? Seria justo eu estar com a mão protegendo o meu rosto e vem uma bola chutada pelo Roberto Carlos na minha cara, eu ter que tirar a mão, senão é pênalti? Você acha justo isso? Mas se for a regra, aí não é questão de justiça. É questão de justiça. A justiça... Eu tô tentando ajudar os árbitros. Pois é, eu também. Eu fico pensando como tirar a interpretação e deixar a regra, porque daí teria menos reclamações, mas eu fico pensando o que vai ser de uma segunda-feira sem a gente ter uma jogada do final de semana para falar que o árbitro errou, que o árbitro acertou, que o Corinthians perdeu por culpa do árbitro, que o árbitro não marcou aquele pênalti, né? Acabou a graça também um pouco. Eu acho que vulgarizaria um pouco o gol. Dessa maneira, se a gente for tirar a interpretação de muitas coisas, tocou na canela, é pênalti. Nós vamos vulgarizar o gol. E o gol é uma mágica, não é igual ao basquete. Vai ter muito pênalti daí. Não é igual ao basquete, não é igual ao vôlei, não é igual ao tênis, é um outro tipo de esporte. É muito particular o futebol. Então, para a bola entrar ali dentro, tem bastante coisa para acontecer. Né? E, assim, Alessandra, na minha opinião, o que falta... você sabe, uma pergunta para você, por favor, me permita. Claro. Você sabe qual é o critério que ele deveria ter, que a FIFA explicou para ele? Para o árbitro, você está falando? Para o árbitro. Você sabe qual é o critério que ele aprendeu pela FIFA? Eu vou devolver com outra pergunta. Isso. Eu acho que o que dá a polêmica toda não é nem qual é o que ele aprendeu com a FIFA. É porque nós, cidadãos brasileiros, adoramos dar pitaco e eu acho que a maioria da sociedade brasileira não conhece a regra de fato. É isso, você já respondeu, então. Eu perguntei... Não, então, devolvendo a pergunta. Não, e você já respondeu. É exatamente isso. É exatamente isso. Nós precisamos democratizar as regras e mais do que a regra, porque a regra seria fácil eu te dar um livro e falar, lê lá. Não, nós precisamos democratizar o que a FIFA quer que seja interpretado da regra. Perfeito. Como ela quer. Né? E pouquíssima gente sabe disso. Isso gera o quê? Opiniões. Opinião todo mundo pode ter. Mas no futebol, quando muita gente tem a mesma opinião, é a melhor solução. A minoria passa batido. Então a gente precisa democratizar esses conceitos da regra. Né? O que a FIFA, que eu fiquei ali 10 anos como árbitro e 10 anos como gestor na FIFA, foram 20 anos. Acho que eu sei alguma coisa do que a FIFA quer. Né? Só que a FIFA me desculpa, mas é um erro da FIFA não democratizar o que ela mesmo quer. Ela dificulta. Mas você acha que isso é proposital? Não acho. Eu acho que é preservação. Tá. A FIFA se preserva muito para não ser ela. Para ela não ser os holofotes não virarem para ela. Porque se ela popularizar, democratizar a interpretação que ela quer, se acontecer alguma coisa e alguém tiver alguma dúvida, a culpa é dela. Perfeito. Então o que ela faz? Ela pede para as associações, como a CBF, como a AFA da Argentina, eu passo para vocês e vocês cuidam do seu futebol. Né? E eu vejo também, aí a CBF, no caso, populariza muito pouco, permite muito pouco. Eu tive lá o meu programa, né? Chamava Papo de Arbitragem. Me arrisquei. Mas causou mais polêmica ainda, em vez de ajudar. Mas assim, você vê como é que são as coisas, Alessandra.
Eu vejo muito comentarista hoje falando que tem saudade de mim. Uhum. Tem saudade do meu papo de arbitragem. Né? Então o que ele achava que era ruim ficou pior. Mas eu acho que o comentarista até gostava. Acho que os árbitros não gostavam muito de serem julgados ali do que era certo e que era errado. Então, tinha um problema com a categoria? Mas assim, uma parte da categoria. Os que né? erravam. Mas assim, um árbitro de futebol, ele já está exposto quando ele se tornou árbitro de futebol e quando ele está lá perante 40 câmeras. 40 mil pessoas? 40 mil pessoas, e assim, qual mais exposição ele acha que ele não vai ter? Pelo contrário. Ou eu explicava a dificuldade que o erro que ele teve, que era difícil, e por que ele errou, ou eu falava que ele estava certo. Então eu era um advogado dele, tentando dar a menor pena possível. Entende? Uhum. Então eu não vejo e faria novamente. A única coisa eu voto para continuar mesmo. Pois é. Sucesso. E te digo. Aqui na TV Onix ainda, então. Podemos. Vamos marcar uma reunião já. Legal, seria legal. Eu gosto muito disso, de propagar a informação correta. Uhum. Para poder... Quantas coisas eu vejo comentarista... O comentarista fala assim, o juiz acertou, ele expulsou aquele jogador porque ele foi imprudente. A palavra imprudente na regra é uma falta sem cartão amarelo. Jura? Juro por Deus. Ser imprudente é cometer uma falta simples. Então, como ele pode estar certo... Ser imprudente é querer quebrar a canela do outro. Não, aí é jogo brusco grave. Né? Ou você é imprudente com uma falta simples, ou você é temerário com uma falta de cartão amarelo, ou você tem jogo brusco grave, que é cartão vermelho. Então, poxa, o que custava imagina o comentarista, ele jogou de maneira grave, né? Jogo brusco grave, cartão vermelho correto. As pessoas, caramba, esse cara entende. Então, eu acho que preparar melhor todos os segmentos do futebol... Dividir a informação mesmo. Propagar, democratizar. Esse está sendo o meu objetivo agora com a minha empresa, né? Estou num desafio, já abri as vagas de mentoria só para árbitro. Então, peraí, só para colocar os pingos nos is aqui. Você sai da CBF e tal e decide empreender. Isso. Vamos para outro mercado agora. Vamos empreender. Eu vou tentar fazer... E aí é uma mentoria para árbitros e quer falar um pouquinho sobre qual é o objetivo da empresa? Então, é a RefWise, né? Rapidamente sobre a RefWise. Isso, Ref é de referee, que é árbitro em inglês, né? Wise é sábio, sabedoria. E coincidência ou não, quando me deram as opções de nome para montar a empresa, Wise nada mais é do que as iniciais de Wilson Seneme. Então juntou tudo isso, eu falei, não, é essa. É essa, gente. É muita coincidência. E virou a RefWise. E ela tem várias propostas, é uma plataforma virtual, ela tem várias propostas, desde palestras virtuais ou presenciais sobre arbitragem, ou sobre as minhas experiências de vida que pode agregar em outros segmentos, né? Empresas, poxa, você lidar com essa pressão de ser um presidente de comissão de um continente inteiro, né? Como é que você lida com essa pressão? Eu acho que para as empresas de qualquer segmento, isso é muito válido, né? Então a gente faz esse tipo de palestra. A gente também tem alguns segmentos. O segmento de mentoria é só para árbitros, né? Eu não vou dar mentoria para jornalista, não tem cabimento. Então eu ensino e passo todas as minhas experiências. E o grande objetivo, Alessandra, é preparar esse árbitro para o próximo jogo. É dizer assim, cara, cuidado com esse jogo, porque nesse jogo pode acontecer isso, isso, isso e isso. Porque eu percebo que hoje eles vão para campo em jogos decisivos e eles não se dão conta onde eles estão pisando. Eu tenho dó. E você pegar alguém que já vivenciou tudo isso e abrir esses olhos muda completamente. Exatamente. Então, graças a Deus, a minha mentoria eu lancei fazem 10 dias e eu já tenho 80% da minha agenda ocupada. Para você ver como é um segmento... Tá vendo como era um sinal e você vai colher muitos frutos de tudo isso? E era um segmento que era carente. Com certeza. Carente. Então, muito bom. E agora eu estou concluindo o meu curso, que é exatamente democratizar a interpretação. São 102 aulas, tá? 102. De tudo que você pode imaginar,
do que o árbitro pode interpretar. E ali eu explico com um linguajar fácil, porque eu joguei futebol também, o porquê que a FIFA pede para ser daquela maneira. Eu não falo assim, não, essa mão é mão e você que engula aí. Não, eu explico o porquê. Tá? Mas eu vou lá fazer o curso, então, pra parar de tirar legal. essas coisas da minha cabeça, porque não tem que ter interpretação. Ele está dividido por módulos, né? Vários módulos. Então... Mas esse curso é voltado para juiz também, ou qualquer pessoa? Não, é para juiz de futebol. Ah, tá. Essa é a graça. E para quem gosta de futebol também. Ele é feito, na verdade, com esse linguajar. Eu falo um pouco de questões táticas, né? A visão que o árbitro tem que ter antecipado do jogo tático. Uhum. Né? Como é que ele vai ter a leitura antecipada de uma situação se ele não está prestando atenção de como é o jogo? Perfeito. Não, ele não pode só olhar a bola. Eu costumo dizer que um árbitro não pode ser um gato correndo atrás, né, de um rato. Não, você tem que ver a perspectiva de como está jogando futebol. Quantas vezes eu chegava em vestiário brincando, né, como presidente de comissão, o árbitro fica pensando que você vai perguntar como ele foi, se foi tudo bem. Você fala, e aí, você viu o número 10, cara? Joga bem, né? Ele, hã? Ele faz assim, hã? O número 10? Eu falei, você não viu o loirinho, 10? Cara, o cara é um craque, canhoto, cara. Ele falou, nossa, professor, eu não lembro se ele joga com a direita ou com a esquerda. Eu falei, então você não viu o jogo. Você estava dentro do campo, dentro do jogo, e não assistiu o jogo. É uma pena. É uma pena. A próxima vez eu vou fazer você pagar ingresso e você vai para arquibancada. Porque é isso que a gente ensina no curso, é essa mescla entre o que é o futebol jogado e o que é o futebol apitado. Do mesmo jeito que eu quero ajudar os árbitros a entender um pouco como se joga futebol, eu quero ensinar quem joga futebol, quem comenta futebol, né, como se apita. Eu acho que é uma iniciativa de democratizar as regras e a interpretação e deixar ela um pouco mais nítida para todo mundo, mais acessível, coisa que a gente não vê. Vai ser um sucesso. Se Deus quiser. Chegou o momento de passar o desafio do programa, que é escolher 3 peças dessas de quebra-cabeça, 3 palavrinhas que mais fizeram sentido na tua trajetória até aqui. Eu vou dar recado de patrocinador e eu volto a ver quais peças você escolheu. Pode mexer, pode bagunçar e escolher as suas 3 peças. Vamos lá. Tem uma Jabu para cada um. Para quem busca a tradição e confiança, a linha elétrica oferece segurança em cada detalhe. Para quem constrói ou reforma, a linha hidráulica disponibiliza soluções completas em materiais, louças, metais, oferecendo e atendendo diferentes projetos. Para quem busca estilo e bem-estar, a iluminação transforma ambientes com design, eficiência e sofisticação, porque cada cliente é único, mas todos encontram tradição, inovação e acolhimento na família Jabu. Jabu, elétrica, hidráulica, iluminação, decoração, bem-estar, confiança que atravessa gerações. Sua empresa busca por negócios em oportunidades internacionais? Você precisa conhecer o BNI, a maior organização de business e networking do mundo, porque lá você vai aprender a fazer um networking estratégico, que transforma esforços em resultados reais. E também entender como conexões internacionais e um sistema estruturado podem impulsionar o seu crescimento. Pelo BNI Connect, você vai ter acesso a mais de 350 mil membros empresários do BNI, espalhados em 77 países. Chegou a hora da sua empresa crescer. Então, acesse o site www.bni.com.br. Todo mês a mesma dor de cabeça. A fatura do seu plano de celular chega com cobranças e você não entende nada. E na hora de resolver, sobra frustração, tempo perdido e nenhum resultado. Na Assisc, você pode contar com a gestão de telefonia móvel, que traz alívio e confiança. Planos ajustados àquilo que a sua equipe realmente usa, sem cobranças escondidas e sem crise com estresse de operadoras. E o melhor, todas as linhas vêm numa única fatura, trazendo organização e tranquilidade para sua rotina. Quer sentir a diferença? Aponta a câmera do seu celular para o QR Code e entre em contato com a Assisc. E você já pensou morar em um lugar planejado e oferecer para sua família conforto, segurança e muito lazer? O Residencial Conde do Pinhal, aqui em São Carlos, é um condomínio fechado que conta com mais de 15 opções de lazer. Piscina, academia completa, espaço gourmet e muito mais. Tudo isso cercado por área verde,
traz tranquilidade e bem-estar. Com as obras em ritmo acelerado, esse empreendimento tem aí o potencial de ser grande valorização, sendo perfeito para morar quanto para investir. Então, entre em contato com a imobiliária Cardinale e garanta seu lote. Conseguiu escolher as suas peças? Consegui, assim, na verdade, são excelentes palavras, né? Assim, a gente tem aqui uma gama poderia escolher muitas outras. Por isso que é um desafio, é a minha fala do programa. Bem legal, parabéns aí pelo jogo. Muito obrigada. Muito legal, muito dinâmico, eu nunca tinha visto. Parabéns, tá? Muito obrigada. Show de bola. Eu escolhi essas 3. Vamos lá. Dentro do nosso tema específico, então, né? disciplina, amor e liderança. Isso. Se você olhar aqui, né, eu pus o amor como o foco central, né? E eu montei meu quebra-cabeça. Gente, ele fez a escolha das peças aqui. É pós-graduado em quebra-cabeça de sucesso. Olha isso. Pois é. Então, assim, acredito que o amor ele envolve a maioria das outras peças que estão na mesa, tá? Eu poderia escolher todas, mas eu resumiria todas no amor, porque tem amor, você consegue o bom negócio, a credibilidade, os amigos, né? Enfim, até o pet com amor, né? Que é tão importante também pra gente desestressar, né? Não, e receber tanto carinho. Nem fala, eu adoro o meu cachorro, o Jack. Né? Então, assim, só que acompanhado do amor, acredito que são dois pilares muito importantes da arbitragem, né? É a liderança. O árbitro é um líder. Se ele não tiver essa capacidade, não desenvolver... E liderança é algo que você nasce, mas é algo que você desenvolve. Uhum. Então, se você sabe e aprende, e aí também um dos propósitos da mentoria da Halfwise é liderar, né? Lead the game é o que fala, é um dos propósitos da Halfwise, né? Lidere o jogo, ok? Então, se você é um grande líder, você tem um passo muito grande para comandar um jogo. E a disciplina, em meio a tudo isso, as turbulências que ocorrem, a tanta pressão que você sofre, se você não é uma pessoa disciplinada no seu treinamento, no seu trabalho, no seu mental, no seu psicológico, de trabalhar tudo isso, se você não é disciplinado, você desvia o seu caminho muito fácil. E eu acho que é a disciplina que te leva a você manter na trajetória correta, tá? E o amor, que é fundamental, o que faz você nunca desistir, né? Você amar o que faz, enquanto tem amor, você consegue, tem motivação. Você tem motivação. A gente vai para os últimos 2 minutos do programa, então uma resposta mais curtinha para dar tempo, mas o que você imagina do futuro da arbitragem? Cada vez mais inteligência artificial, VARs e tudo mais? Acredito que sim, acredito que o árbitro vai estar sempre no foco dos erros, entre erros e acertos, nunca vai agradar todo mundo, nem deve ser esse o papel, mas eu acredito que sim, que no futuro a tecnologia vai, inclusive, como no tênis hoje, que já não tem mais o juiz de linha, né, no tênis, acredito que no futuro a tecnologia vai dizer se a bola saiu do campo, por exemplo, ou se ela ficou no campo. Se hoje ela já está em cima da linha para saber se entrou ou não no gol, vai estar no campo todo, por exemplo. Eu acho que tinha aquela responsabilidade do árbitro de ter que estar no melhor posicionamento para ele enxergar o lance, ele se dedicar. Agora ele está no meio campo, se acontecer alguma coisa, o VAR avisa, sabe? É uma sensação que eu tenho. Assim, ele perde muito credibilidade. Claro, aí vão sobrar os melhores, né? Isso, e mesmo no jogo, quando ele vai lá e modifica a decisão dele, quando ele volta, os jogadores já não acreditam nele. Então, quando ele segue o VAR, se ele errou, você fala. Exato. Ele não marcou o pênalti, aí o VAR chama e é pênalti. E é pênalti, tudo bem. Aí, digamos, falta 30 minutos ainda de jogo, esses 30 minutos, os jogadores já não acreditam mais nele. Entendi. Entendeu? Então, assim, é uma luta, é uma batalha. Na mentoria, por exemplo, como eu estou semanalmente com esses caras, eu trabalho muito esse lado de fortalecer a liderança deles, né? Isso não pode acontecer, né? Que a gente precisa de gente tomando decisões. Já que você vai errar mesmo, tome a decisão que você quer tomar. Deixa o cara lá trabalhar de acordo com o que ele acha. E, enfim, tome a sua decisão verdadeira. Não aquela que você, eu não vou fazer aqui
porque se fizer e eu errar, não, faz. Na verdade, o VAR é um motivo a mais para ele fazer o que ele acha. Quero te agradecer por ter vindo até isso. aqui, por ter dado essa aula. O tempo passou muito rápido. Eu fiquei com um monte de pergunta que eu vou te perguntar antes de ir embora, de curiosidade. Que isso. Mas eu quero agradecer, te desejar muito sucesso na sua empresa também, nessa nova empreitada aí, que com certeza vai ser de muito sucesso. Muito obrigado pelo seu espaço, pela atenção. A gente está sempre à disposição. E a gente se vê então na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.